Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Efésios, capítulo 1, do 15 ao 20. Antes de nós fazermos a leitura, eu quero dar as boas-vindas à Júlia e ao João Guilherme. Levanta a mãozinha de vocês aí, só, tá vendo, igreja? Júlia e o João Guilherme. Não deixem que eles saiam sem um abraço, mesmo que virtual, né? Tá bom? A gente quer dizer para vocês que vocês já fazem parte das nossas orações. E para a gente, vocês já fazem parte da família do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Mesmo assentados, mas com toda a reverência que a palavra do Senhor merece, vamos fazer a leitura. A partir do versículo 15, diz assim: Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos estar mais uma vez na Tua presença, porque nós podemos te chamar de Pai, porque nós podemos nos colocar diante de Ti, Senhor, para te cultuar, para te adorar, para te louvar, mas a Tua graça e a Tua misericórdia são tão infinitas, Senhor, que Tu olhas para nós e nós ainda podemos receber de Ti. Então, Pai, o nosso coração está cheio de gratidão, Senhor. E nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que a Tua palavra encontre nas nossas mentes e nos nossos corações terra fértil, onde ela possa frutificar, Senhor, e que ela possa ser compartilhada. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Paulo escreve diversas cartas enquanto ele estava preso. E é muito interessante que as situações em que Paulo escreve as suas cartas são sempre situações ou condições muito difíceis. Ou ele estava preso, ou ele estava sendo perseguido, ou ele estava fugindo para não morrer. São sempre situações limites em que Paulo escreve as suas cartas. Essa carta aos Efésios ele escreveu quando ele estava preso. E é impressionante, a gente que bem conhece Paulo e os seus escritos, é impressionante como a palavra que ele nos dá é sempre uma palavra de esperança. Tem lá a palavra de exortação, né? Paulo, de vez em quando, nos dá uma sacudida, nos traz ali para o centro novamente, mas vem sempre, essa palavra de exortação sempre vem imbuída de esperança, de encorajamento. E quando a gente entende, ou quando a gente sabe, ou quando a gente conhece as condições em que Paulo escreve essas mensagens, no mínimo é de admirar-se, né? Saber que ele estava passando por uma situação tão conflituosa, uma situação muitas vezes de perigo da própria vida, uma situação às vezes de privação da liberdade, e ainda assim Paulo consegue olhar para o Senhor e encontrar no Senhor a força que ele necessita, não só para encorajá-lo, mas para que ele também se torne um instrumento de encorajamento àqueles a quem ele escreve. Então, Paulo, quando escreve, ele quer motivar, ele quer ensinar e ele quer encorajar aos cristãos daquela época, a nós hoje e a todos que ainda virão.
No texto que nós lemos, Paulo inicia fazendo um agradecimento. Ele agradece a Deus pelos crentes, ele agradece a Deus por aqueles que creem, pela comunidade de Éfeso. Então, mesmo privado dessa liberdade, o coração de Paulo era um coração cheio de gratidão. E às vezes acontece com a gente se esquece de ser grato. Porque a gente fica olhando muito mais para os problemas, ou a gente fica olhando muito mais para aquilo que a gente não tem, do que para aquilo que nós temos. E costumamos valorizar muito mais aquilo que sentimos falta, aquilo que desejamos, do que aquilo que nós temos. Então, logo de cara, Paulo já nos ensina a termos um coração grato. E nós vamos seguindo aí pela carta, e nós entendemos que a gratidão de Paulo se dá pelo Deus a quem ele serve, pelo Deus a quem ele conhece. E nós também precisamos ser gratos pelo Deus que nós conhecemos, pelo Deus a quem nós servimos, pelo Deus que nos renovou nesse dia com fôlego de vida, com a alegria de podermos estar aqui, adorando, louvando e engrandecendo o seu nome, pela alegria de podermos estar vivendo numa comunidade de fé, pela alegria de que aí no próximo mês estaremos completando 132 anos de vida e missão. São tantos os motivos de gratidão. Nos alimentamos hoje, temos o que vestir, temos o que calçar. São tantos os motivos de gratidão, mas às vezes nossos pensamentos ficam presos naquilo que nós não temos, naquilo que nós desejamos. E aí nós nos entristecemos e deixamos de ensinar o nosso coração a ser grato. E Paulo, então, entendendo isso, entendendo que o ser humano é assim, Paulo diz aos crentes em Éfeso que estava orando por eles. E Paulo vai apresentando para eles aí quais são os motivos de gratidão, de oração, por quais motivos ele tem apresentado a vida daquela comunidade ao Senhor. E ele inicia dizendo que ora para que Deus lhes dê sabedoria. Sabedoria. O livro de Provérbios trata de sabedoria, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, onde diz assim: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e eles ajudarão a experimentar a sabedoria. O versículo 5 diz: quem ouvir aumentará a sabedoria. O versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E lá o versículo 20 diz então que há um convite à sabedoria. Quando diz: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, praças públicas, é um convite chamando a sabedoria. No capítulo 2, versículo 4, fala do valor da sabedoria, que diz assim: procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro precioso. E por aí vai. Se você já leu o livro de Provérbios, se você conhece, você sabe que você vai encontrar vários versículos falando a respeito da sabedoria. E normalmente nós pensamos em sabedoria, ou nós desejamos sabedoria, principalmente quando nós precisamos tomar uma decisão, quando nós estamos diante de alguma escolha que nós precisamos fazer na vida. E no nosso cotidiano, nós somos levados constantemente a essas escolhas. Algumas escolhas acontecem de uma forma automática, né? De uma forma até mecanizada. Lá, a roupa que eu vou vestir, ou a bolsa que eu vou levar, aí das mulheres. Para os homens, então, eu acho que é mais automático ainda essa questão da roupa que vai vestir, né? Mas há aquelas decisões, há aquelas questões que nós precisamos olhar e nós precisamos definir e nós precisamos, então, fazer escolhas e tomar decisões que têm um maior nível de complexidade. Talvez pelo grau de importância que elas tenham, talvez pelo resultado que a gente espera alcançar diante dessas decisões, talvez por conta das pessoas que estão envolvidas nessas decisões que nós vamos tomar.
Talvez porque essas decisões requeram de nós um conhecimento prévio. E quando isso acontece, quando essas decisões são mais complexas, são mais importantes, trarão consequências maiores sobre a nossa vida, elas precisam ser analisadas. Elas precisam ser, muitas vezes, entregues ao tempo. Demandam tempo. E tempo é uma coisa que a gente não sabe lidar muito bem. Nós vivemos numa sociedade extremamente ansiosa. E por mais tranquilos que nós tentemos ser, muitas vezes nós somos contagiados por toda essa correria e por toda essa ansiedade que nos cerca. Então nós não sabemos muito lidar com o tempo, principalmente na questão da espera. E muitas vezes as nossas decisões, elas têm que ser analisadas, elas têm que ser pensadas. E o tempo vai ser um fator determinante na tomada dessas decisões. Quando as nossas escolhas acontecem motivadas por emoções intensas, o risco do resultado ser desastroso é muito grande. Eu não sei se você conhece, se você já teve a curiosidade de descobrir aí qual é o seu temperamento. Na verdade, nós temos aí 4 temperamentos que despontam mais, e temos um percentual maior de um ou de outro, mas todos nos influenciam de alguma forma. Se você ainda não teve a curiosidade de descobrir qual é o seu temperamento, faça isso, é muito interessante. Você começa a perceber várias reações ou ações suas que condizem muito com aquele temperamento, você consegue se entender um pouco melhor. Eu, por exemplo, o meu temperamento predominante é o sanguíneo, né? Então, eu sou uma pessoa movida muito pelas emoções. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que, vez por outra, deixar as minhas emoções de lado e trazer a minha razão, a minha racionalidade, para que eu não tome decisões baseadas só nas minhas emoções e sofra as consequências disso. Ou faça com que as outras pessoas sofram as consequências disso. Porque as nossas emoções nem sempre são boas, né? Nós temos emoções aí que nos tiram do eixo. Então, nós precisamos tomar cuidado. Todas as vezes que são as nossas emoções que decidem por nós, o resultado não é muito bom. Muitas vezes nós ferimos as pessoas, muitas vezes nós ferimos a nós mesmos, e ainda por cima a gente não consegue atingir o objetivo desejado. Por isso, a necessidade de agirmos, então, com sabedoria. Por isso, a importância de nós buscarmos esta habilidade de saber fazer, essa habilidade de saber ser, essa habilidade de saber se relacionar, essa habilidade de saber falar. Porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu falo assim, mas é o meu jeito. Mas a gente tem que entender que muitas vezes o nosso jeito de falar está causando feridas nos outros. Está levando tristeza para os outros. Então nós não podemos nos esconder atrás do nosso jeito de ser. Nós precisamos descobrir qual é o jeito que Deus quer que nós sejamos. E buscarmos isso. E para isso nós precisamos de sabedoria. A sabedoria, então, ela pode ser adquirida por meio das experiências que a gente vive. Ela pode ser adquirida por meio da observação. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa extremamente observadora. Talvez até por conta da vocação. E quando a gente tem esse dom de ser observador, observadora, a gente aprende muito. E a gente aprende a esperar, a gente aprende a reconhecer o momento certo, a gente aprende a reconhecer as emoções do outro. A gente aprende muita coisa, vale muito a pena a observação. E nós podemos aprender também, ou adquirir também, esse precioso dom da sabedoria, através das relações que nós vivemos, através dos nossos relacionamentos. E de uma forma mais ampla, nós podemos entender a sabedoria como a capacidade de entendermos, a capacidade de compreendermos o mundo e a vida. A
capacidade de enfrentarmos e de solucionarmos os problemas e as questões que a vida nos apresenta, a capacidade de fazermos boas escolhas. E boas escolhas nem sempre significa algo que nos trará benefícios. Talvez a boa escolha seja exatamente aquilo que num olhar mais amplo, ou que num primeiro momento, possa até nos trazer algum prejuízo, algum sofrimento. Mas isso a gente só descobre, a gente só aprende quando a gente exerce ou quando a gente busca sabedoria. E normalmente as escolhas que a gente faz diante desse intento da sabedoria caminha pela busca da construção de um mundo melhor, pela construção de um mundo mais humano, mais solidário, de um mundo mais ético, de um mundo mais justo. Filosofei um pouco, né? Difícil isso. Difícil. Abrir mão das minhas próprias necessidades, abrir mão daquilo que me é precioso, daquilo que me é valoroso, daquilo que vai me trazer prazer, daquilo que vai me trazer alegria, para que o mundo seja um mundo melhor, para que o mundo seja um mundo mais ético, para que haja mais solidariedade, para que o mundo seja um mundo mais justo. Mas isso faz parte de alguém que busca sabedoria. E o livro de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 5, diz assim: aquele a quem falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de boa vontade. Difícil coisa viver de maneira sábia. Difícil coisa exercermos a sabedoria, adquirirmos sabedoria. Por isso, a sabedoria é um dom. E é um dom que vem de Deus. E é um dom que Tiago nos diz, está à nossa disposição. Basta que nós nos acheguemos a Deus e roguemos a Ele. Porque a palavra diz que Ele vai nos dar de forma abundante, que Ele vai nos dar de boa vontade. Sabedoria, portanto, é um dom que vem de Deus, é algo que vem do alto, é algo que na terra, que no mundo, nessa vida nós não encontraremos. Nós encontraremos conhecimento, mas conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento tem a ver com aquilo que buscamos aprender e aprender, e tem muito a ver com um conhecimento científico, por exemplo. Mas a sabedoria está diretamente relacionada ao que eu faço a partir do conhecimento que eu tenho. Por isso, certamente como eu, você conhece pessoas iletradas que são extremamente sábias. A sabedoria, portanto, é um dom, e é um dom que vem de Deus, e nós precisamos de sabedoria para viver. Nós precisamos de sabedoria para viver bem, precisamos de sabedoria para vivermos em comunidade, porque viver em comunidade é um desafio. Somos diferentes uns dos outros, temos gostos diferentes, ansiamos por coisas diferentes, e muitas vezes somos demasiadamente intolerantes com o outro, com os gostos do outro, somos extremamente críticos com o que o outro gosta, com o que o outro anseia. Precisamos de sabedoria para aprendermos a viver em comunidade e para vivermos bem em comunidade. E muitas vezes, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós pedimos tanta coisa, tantas coisas. Pedimos ao Senhor bênçãos, pedimos ao Senhor que nos abençoe, que abençoe a nossa vida profissional, que abençoe a nossa família, que abençoe a nossa vida financeira, enfim, não há nada de errado com isso, mas muitas vezes nós esquecemos de pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Porque se o Senhor nos abençoar com todas essas coisas materiais, que é desejo dele também, e nós não tivermos sabedoria, nós não saberemos fazer bom uso dessas coisas. Então precisamos de sabedoria. Precisamos entender, por isso Paulo diz para a comunidade em Éfeso, olha, eu oro para que Deus dê a vocês sabedoria. Então nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria.
Porque diante das escolhas da vida, diante das encruzilhadas da vida, diante das decisões que nós temos que tomar, muitas vezes é a sabedoria que vem do alto, que vai determinar se as nossas escolhas nos levarão para algo bom ou para algo ruim. Então nós precisamos aprender a Deus, aprender com Paulo a pedir a Deus sabedoria. Depois Paulo faz um outro pedido. Está aí no versículo 17, ele diz que ele pede que Deus dê àquela comunidade a revelação. Revelação de quem Deus é, revelação da vontade de Deus. Revelação traz o sentido de tirar o véu, de tirar tudo aquilo que tem impedido, ou nos impedido de enxergarmos qual é a vontade de Deus, quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Revelação é entender qual é o caminho, qual é a direção de Deus para nós? Qual é o caminho a seguir? Então, quando nós entendemos que nós precisamos recorrer a Deus, que nós precisamos ir até Deus e pedir a Ele que nos dê sabedoria, então, a partir dessa sabedoria que vem do alto, que vem do trono, nós temos acesso a essa revelação. Nós conseguimos enxergar as coisas com mais clareza. O véu é retirado. E nós conseguimos entender melhor as situações que se apresentam diante de nós. E por isso a palavra do Senhor nos diz que apesar de angustiados, não desesperados. Atribulados, mas não desesperançados. Porque a sabedoria e a revelação nos dá a certeza de que Deus está conosco. De que Ele tem cuidado de nós. E que Ele tem sim o melhor preparado para cada um de nós. Mas essas coisas só podem acontecer quando nós abrimos mão do controle sobre as nossas vidas. E isso é algo difícil, a gente gosta de ter o controle, a gente gosta de manter o controle. A gente gosta de dizer que a decisão foi nossa e que eu sei muito bem o que eu estou dizendo, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Mas nós precisamos abrir mão do controle das nossas vidas e entregar esse controle nas mãos do nosso Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender que o nosso conhecimento e as nossas capacidades, por maiores que sejam, não são capazes de nos dar sabedoria e nem revelação. Paulo continua orando. E Paulo ora então para que Deus abra os olhos do coração. Para que os olhos do coração sejam iluminados. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está orando pelas emoções. Ele sabe, como nós já dissemos aqui no início, que todas as vezes que as emoções tomam o controle da nossa vida, as coisas não terminam bem. Então Paulo diz, olha, eu estou orando para que Deus ilumine o coração de vocês. Coração na Bíblia abrange aí tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos e tudo que nós desejamos. Então ele se refere sim às nossas emoções. Trata então das questões da nossa alma, daquelas questões que nos fazem sofrer, daquelas questões que nos angustiam, daquelas questões que nos alegram, daquelas questões que nos motivam. Mas Paulo fala que ele está orando por isso, por quê ou para quê? Para que tenham esperança. É o que está escrito aí. Para que o coração, os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês tenham esperança em Deus, para que vocês tenham esperança em Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a fazer essa oração por nós também. Que os olhos dos nossos corações sejam abertos. A partir da sabedoria, a partir da revelação, que nós consigamos enxergar a esperança que vem de Jesus Cristo para todos nós. E sermos renovados, e sermos fortalecidos, e sermos revigorados. Nós precisamos de esperança, principalmente neste mundo que rouba de nós tantas vezes essa esperança. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós tenhamos esperança. Esperança de dias melhores.
esperança de pessoas melhores, esperanças de governantes melhores, esperança de políticos melhores, esperança de pais melhores, esperança de igrejas melhores, esperança de um mundo melhor, mas que passa pela minha e pela sua escolha, passa pela minha e pela sua decisão. E nós precisamos entender isso. E, finalmente, lá no versículo 19, Paulo diz que a oração dele é para que Deus manifeste o seu poder sobre a igreja de Éfeso. E não é qualquer poder, não. O poder que Paulo pede é um poder incomparável em grandeza. Nada pode ser comparado ao poder de Deus. Nenhum poder humano, de nenhuma instituição, pode ser comparado ao poder de Deus. E é esse poder que Paulo nos ensina, que nós temos que pedir a Deus. Um poder que vem dele. Mas veja bem, há uma sequência. Primeiro, sabedoria. Depois, revelação. Depois que as nossas emoções sejam iluminadas. E só então, o poder. Porque se não tivermos sabedoria, revelação, e se os olhos dos nossos corações não estiverem iluminados, nós não saberemos o que fazer com esse poder. E Paulo diz, esse poder é necessário para aqueles que creem. Esse poder é pedido para os crentes, para a igreja do Senhor. Esse poder é pedido para mim e para você. E se nós não tivermos, se nós não conquistarmos, se nós não formos abençoados com tudo que veio antes, nós não saberemos o que fazer com esse poder. E muito provavelmente, mais do que atrair as pessoas para Deus, nós vamos espantar as pessoas, nós vamos afastar as pessoas de Deus. E no versículo 20 diz que esse poder que Deus tem disponibilizado para nós é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo quando o ressuscitou. É o mesmo poder que ressuscitou a Cristo e que está à disposição da igreja do Senhor. E ele continua dizendo, esse poder está muito acima de todo governo, de toda autoridade e de todo domínio. Não há poder humano que supere o poder de Deus que atua em nós. Não existe nem jamais existirá, nem nesse tempo, nem no tempo passado, nem no tempo que está por vir. Poder maior. Não há. Porque diz a palavra que todas as coisas estão debaixo dos pés do nosso Senhor. Ele tem domínio, ele tem o poder sobre todas as coisas. E no final da oração, Paulo lembra aos crentes de Éfeso que eles são o corpo de Cristo. E ele lembra para nós também que nós somos o corpo. E que poder, influência e confiança vem quando nós temos um real sentido de identidade. Quando sabemos quem somos e quando sabemos quem é o nosso Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a se colocar na presença do Senhor e pensar nas orações que você tem feito a Ele. Às vezes nós fazemos orações tão egoístas, orações repetitivas. Às vezes nós pedimos por coisas, às vezes nós pedimos por conquistas, e nós não conseguimos perceber que se nós tivermos essa consciência da sabedoria que vem do alto, da revelação da vontade de Deus, essa consciência de que precisamos de olhos iluminados, de uma vida emocional equilibrada, e que precisamos do poder de Deus. Quando nós temos essa consciência, nós entendemos que nós já temos tudo que nós precisamos e que as outras coisas serão apenas consequência.
Esse deve ser o nosso alvo, essa deve ser a nossa meta. E de que forma nós podemos alcançar isso? Buscando a Deus e buscando em Deus. Se coloque na presença do Senhor enquanto você ouve essa canção. Se derrame na presença do Senhor. Não permita que nenhuma barreira, não permita que nada impeça de você receber a sabedoria, a revelação, a iluminação para o teu coração e o poder que está disponível do alto para a sua vida. Se derrame na presença do Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dessa forma que nós queremos nos apresentar diante de Ti, Deus. Queremos nos derramar diante da Tua presença, reconhecendo quem somos, reconhecendo quem Tu és. E queremos Te pedir, Senhor, dá-nos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Ti, Deus. A sabedoria que não nos deixa cometer os erros que nós temos cometido, a sabedoria que não nos deixa fazer más escolhas, Senhor. Deus amado, Deus bendito, enche as nossas vidas com a Tua revelação, Senhor. Retira de nós o véu que muitas vezes tem nos impedido de enxergar os Seus planos e os Seus propósitos para as nossas vidas. Ó Deus, mostra-nos o caminho, revela-nos o caminho que nós temos que seguir. O caminho, Deus, que nos leva à Tua doce presença.
Ó Pai, nos dá uma vida emocional equilibrada, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. E nos dê, Pai, uma vida consciente do poder que em nós opera, do poder que em nós atua, do poder que vem de Ti e que é sobre nós. E assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém. Glórias ao nosso Deus.